A semana no Parque São Jorge começou pegando fogo, e o motivo atende pelo nome de Cauê Furquim, o garoto, com apenas 16 anos, considerado uma das maiores promessas recentes da base corintiana, está deixando o clube rumo ao Bahia. E não foi de forma amigável, a história é cheia de bastidores, acusações e um clima pesado entre as diretorias. O Corinthians não esconde a indignação, acusa o clube baiano de aliciamento e ainda coloca o Grupo City no centro dessa polêmica, acreditando que tudo não passa de uma estratégia para levar o menino para a Europa gastando o mínimo possível. Cauê vinha sendo tratado como joia rara no Parque São Jorge. Não só treinava com o elenco principal, como chegou a ser relacionado pelo técnico Dorival Júnior para partidas do Campeonato Brasileiro. Com o time sofrendo com lesões e desfalques, no ataque, ele, junto com nomes como Kaique e Guinegão, foi chamado para compor o elenco e ganhar experiência. Mas enquanto a torcida esperava vê-lo cada vez mais presente no profissional, o Bahia entrou em cena. Aproveitando-se de uma brecha legal, pagou a multa rescisória interna e tirou o jogador do Corinthians. E aqui está um ponto fundamental para entender o caso. A multa para o mercado nacional é calculada de forma diferente da multa para o mercado internacional. Para fora do Brasil, o valor era de 50 milhões de euros, algo impraticável para qualquer clube que quisesse. Tirá-lo ainda tão jovem. Só que por lei, para o mercado interno, essa multa não pode ultrapassar 2.000 vezes o salário do atleta. E como o Cauê recebia 7 mil reais por mês, a multa ficava em torno de 14 milhões de reais. Para o futebol atual, especialmente para quem tem o poder financeiro do Grupo City, isso é praticamente troco de bala. O Corinthians sabia dessa situação e já vinha tentando renovar o contrato para elevar o salário e, consequentemente, a multa. A proposta era clara: colocar Cauê direto no elenco profissional, pagando algo em torno de 40 a 50 mil reais por mês, aumentando a multa para um valor que afastaria o assédio de outros clubes. A reunião para tratar dessa renovação aconteceu no dia 5 de agosto e durou 3 horas. Participaram dirigentes como Osmar Stabile e Nenê do Posto, além dos representantes do jogador. Segundo relatos, o acerto verbal aconteceu ali mesmo. Só havia um detalhe: os empresários alegaram que não poderiam assinar naquele momento porque um dos sócios da empresa que gerencia a carreira do garoto estava viajando na Europa e só ele poderia formalizar o acordo. A promessa foi de que, quando ele retornasse, assinariam. O que ninguém no Corinthians esperava era que essa demora viraria uma armadilha. Dias antes dessa reunião, no dia 29 de julho, Cauê havia feito uma partida brilhante pelo Sub-17 contra o Botafogo, com direito a um golaço que chamou a atenção de todos na Fazendinha. Coincidentemente ou não, havia gente do Grupo City assistindo ao jogo. A atuação do garoto ligou o alerta e as conversas sobre seu contrato começaram a esquentar. Só que, enquanto o Corinthians acreditava que estava tudo encaminhado para a renovação, o Bahia apareceu, pagou a multa rescisória e levou o menino. A diretoria corintiana reagiu com uma nota oficial dura, falando em aliciamento ilícito e imoral, acusando o Grupo City de usar o Bahia como ponte para mandar o jogador ao exterior. No comunicado, o clube diz que não foi informado em momento algum sobre o interesse e promete buscar reparação junto à CBF e à FIFA. Além disso, rompeu formalmente as relações com o Bahia e com qualquer instituição ligada ao City Football Group. Só que, olhando friamente, o Bahia não fez nada fora da lei. Pagou o valor estipulado no contrato, algo que qualquer clube poderia fazer. A questão é que, no mundo do futebol, existe uma espécie de código de ética informal entre as equipes, onde, antes de se acertar com um jogador, costuma-se conversar com o clube que o detém para tentar uma negociação direta. Isso não aconteceu, e é aí que o Corinthians se agarra para falar em quebra de cordialidade e má fé. O problema maior é que essa situação expôs erros internos do Corinthians. Muitos jogadores da base, alguns com qualidade questionável, recebem salários muito maiores do que o de Cauê. Há casos de atletas ganhando 20 ou 30 mil reais, enquanto a maior promessa do Sub-17 recebia apenas 7 mil. Essa disparidade não só enfraqueceu a posição do clube na hora de segurar o jogador,
como também abriu a porta para que uma oferta relativamente baixa o tirasse de Itaquera. Para piorar o clima, o destino quis que Corinthians e Bahia se enfrentassem justamente nesta semana, na Neoquímica Arena, num sábado à noite que promete ser gelado e com os bastidores fervendo. A ironia é que o ataque do Timão para essa partida pode ser formado por dois garotos da base, Kaique e Guinegão. Isso porque as opções no elenco são escassas. Yuri Alberto está fora por cerca de 3 meses. Memphis Depay ainda se recupera e deve demorar mais 3 semanas para voltar. Carrillo só em 2026. Héctor Hernandes não vem sendo utilizado e Romero está suspenso. Dorival Júnior treinou a equipe com essa dupla no ataque, deixando Thales Magno no banco. No restante, a escalação deve ser mantida com Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Bidu nas laterais, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga, Ranielli e Martinez no meio. Além de Rodrigo Garro na armação, até existe a possibilidade de Vitinho, recém-contratado, aparecer entre os relacionados, mas é pouco provável que seja titular, já que ele passou mais de 2 meses sem jogar e ainda está retomando o ritmo. A verdade é que o Corinthians vive um momento em que precisa mais do que nunca de soluções caseiras. Mas a saída de Cauê Furquim levanta a pergunta: será que a base vai ser mesmo a salvação? Ou o clube vai continuar perdendo talentos antes de aproveitá-los no profissional? A torcida se divide. Muitos entendem que o Bahia apenas aproveitou uma brecha, outros acreditam que foi um ato desleal, ainda mais vindo de um clube administrado por um grupo multinacional com tanto dinheiro. Enquanto isso, nos bastidores políticos do Parque São Jorge, o candidato à presidência André Castro, promete um investimento de US$ 1 bilhão no clube, caso seja eleito. Segundo ele, já existe uma carta de compromisso assinada por um grupo financeiro que reúne um banco digital, hospitais, uma faculdade e uma empresa de mobilidade. A ideia é usar essas marcas dentro do Corinthians, envolvendo naming rights da arena, centros de treinamento e até espaços na camisa. Se isso vai acontecer ou não, ninguém sabe, mas a promessa é grandiosa e para muitos torcedores soa como mais um discurso de campanha que só se comprova se virar realidade. Enquanto o campo ferve e a política esquenta, a novela Cauê Furquim deixa lições amargas para o Corinthians. A gestão de contratos na base, a valorização de quem realmente pode render no profissional e a necessidade de agir rápido para blindar talentos voltam a ser pauta urgente. Porque no futebol moderno, brechas contratuais são como gols abertos. Se o adversário não aproveitar, outro vai lá e marca. E dessa vez, quem balançou a rede foi o Bahia. E o Grupo City, olhando de camarote. Se a primeira parte dessa história já parecia complicada, a segunda é ainda mais recheada de detalhes de bastidor, conversas de corredor e uma boa dose de mágoa acumulada. O que muita gente não sabia é que o caso de Cauê Furquim não começou quando o Bahia apareceu com o cheque da multa rescisória na mão. Os primeiros movimentos dessa negociação, segundo relatos de quem acompanha de perto o dia a dia no Parque São Jorge, aconteceram silenciosamente, semanas antes, com direito a visitas de olheiros, ligações de intermediários e até aquela clássica cozinha para ganhar tempo e desgastar a posição do Corinthians. O dia 29 de julho foi um divisor de águas. Aquele jogo do Sub-17 contra o Botafogo, na Fazendinha, não foi só mais uma partida de campeonato de base. Foi o palco perfeito para que Cauê brilhasse e, sem saber, colocasse seu nome na agenda de quem tem dinheiro para investir pesado. O golaço que ele marcou, arrancando e driblando, não impressionou apenas os torcedores presentes. Gente ligada ao Grupo City estava lá, tomando nota, conversando nos bastidores e, claro, avaliando contratos. O nome do garoto virou assunto. Nos bastidores, antes mesmo de ele trocar de uniforme para ir embora do estádio. Do lado corintiano, a reação imediata foi ligar o alerta. O presidente, dirigentes e pessoas da comissão técnica conversaram sobre a urgência de renovar o contrato. Foi aí que, já no começo de agosto, Osmar Stabile e Nenê do Posto chamaram os agentes de Cauê para uma reunião. A proposta que saiu dali parecia boa: colocá-lo diretamente no elenco profissional, pagando algo em torno de 40 a 50 mil reais por mês,
Um valor alto para um jogador que ainda não tinha feito jogos oficiais no time principal, mas plenamente justificável para segurar uma promessa desse tamanho. Além disso, o aumento do salário multiplicaria a multa rescisória para o mercado interno, dificultando a ação de outros clubes. Acontece que os representantes do jogador, na reunião do dia 5 de agosto, disseram sim para a proposta, mas com uma condição: não poderiam assinar naquele momento porque um dos sócios da empresa estava fora do país e só ele tinha autoridade para fechar o negócio. A promessa era de que, assim que voltasse, assinariam. Para o Corinthians, aquilo parecia uma questão de dias. Para os empresários, era o tempo que precisavam para alinhar a saída. Enquanto o clube acreditava que tinha tudo encaminhado, o cenário nos bastidores era outro. O contato com o Bahia e com gente ligada ao Grupo City já existia. E a estratégia era clara: ganhar tempo para que o pagamento da multa fosse feito antes de qualquer renovação. A partir do momento em que o salário de Cauê aumentasse, a multa interna saltaria para um valor muito mais alto, tornando a operação cara até mesmo para um conglomerado bilionário. Por isso, o Corinthians foi pego de surpresa quando a notícia chegou. O Bahia havia depositado o valor da multa rescisória, algo em torno de 14 milhões de reais, e o jogador já estava a caminho de Salvador. No mesmo dia, o clube paulista divulgou uma nota oficial com palavras duras, acusando o adversário de agir de forma imoral, sem qualquer diálogo, e colocando o Grupo City como responsável indireto. Segundo o Corinthians, o clube baiano teria funcionado como uma ponte para que Cauê fosse transferido futuramente para algum time europeu ligado ao conglomerado. Esse rompimento de relações não é algo comum no futebol brasileiro. Por mais que existam disputas e ressentimentos, a maioria das diretorias evita cortar completamente os laços institucionais, já que nunca se sabe quando será necessário negociar no futuro. Mas, desta vez, o Corinthians foi taxativo. Não quer mais conversa nem com o Bahia, nem com qualquer clube ou representante do Grupo City. O curioso é que no meio dessa confusão começaram a surgir críticas internas à forma como o Corinthians administra sua base. Não é segredo para quem acompanha que alguns jogadores com desempenho apenas mediano recebem salários altos na casa de 20 ou 30 mil reais, enquanto nomes realmente promissores, como Cauê, ganham menos de 10 mil. Essa disparidade cria um cenário onde segurar talentos fica mais difícil e a sensação de injustiça no elenco de base só aumenta. Pagar 7 mil para um jogador que já treina com o profissional e vinha chamando a atenção de rivais é praticamente um convite para que alguém apareça e pague a multa. Além disso, essa saída acontece num momento de extrema necessidade para o elenco principal. O time está desfalcado no ataque, sem Yuri Alberto, sem Memphis Depay, sem Carrillo, com Héctor Hernandes fora dos planos e Romero suspenso. O jogo contra o Bahia, justamente o clube que levou Cauê, terá no ataque 2 garotos, Kaique e Guinegão. Dorival Júnior até poderia testar Vitinho, recém-contratado, mas ele ainda não está no ritmo ideal depois de mais de 2 meses parado. E como se não bastasse a crise técnica e o desgaste com a torcida, o ambiente político do Corinthians está efervescente. André Castro, candidato à presidência, apareceu prometendo investir 5 bilhões de reais no clube caso seja eleito. A promessa vem acompanhada de uma carta de compromisso de um grupo financeiro que reúne um banco digital, hospitais, uma faculdade e uma empresa de mobilidade. A ideia, segundo ele, é explorar naming rights da arena e dos centros de treinamento, além de camarotes e até espaço na camisa para publicidade. Para muitos torcedores, soa como promessa de campanha que pode ou não se concretizar, afinal, o futebol brasileiro está cheio de histórias de candidatos que anunciam investimentos milionários antes das eleições, mas que nunca saem do papel. Castro garante que já tem a documentação e que o dinheiro existe, mas até isso se transformar em contratos assinados e valores depositados, a descrença continua sendo o sentimento predominante. O caso Cauê, por sua vez, virou munição para todos os lados nessa disputa política. De um lado, a oposição acusa a atual gestão de negligência e má administração da base, deixando escapar um talento que poderia render muito tecnicamente e financeiramente no futuro.
Do outro, a situação tenta colocar a culpa na postura dos empresários e na forma como o Bahia conduziu a negociação, aproveitando-se de um momento em que o contrato ainda estava vulnerável. Nos bastidores, muita gente acredita que o desfecho poderia ter sido diferente se o Corinthians tivesse sido mais ágil. Assim que viu o interesse do Grupo City e de outros clubes, poderia ter subido um jogador para o profissional imediatamente e formalizado o aumento de salário, mesmo que isso significasse rever a política interna de pagamentos na base. Era uma medida que talvez não agradasse a todos, mas que protegeria um patrimônio valioso. Outro detalhe que chama a atenção é a atuação dos empresários. O não podemos assinar agora porque o sócio está viajando soa, para muitos, como uma desculpa bem elaborada para ganhar tempo até que o pagamento da multa fosse feito. Essa prática, embora não seja ilegal, levanta questionamentos éticos. Quando um clube forma um jogador desde as categorias menores e investe tempo e recursos, espera pelo menos ter a chance de negociar de forma justa sua permanência ou saída. O clima no Parque São Jorge é de frustração e desconfiança. Torcedores cobram respostas e medidas para evitar que casos assim se repitam. Enquanto isso, o Bahia segue sua vida, com Cauê já integrado ao elenco e com um contrato que, em pouco tempo, pode render ao clube baiano um lucro enorme caso o Grupo City concretize a transferência para a Europa. Para eles, o risco é mínimo e o potencial de retorno é gigantesco. No fim das contas, a saída de Cauê Furquim expõe não só a fragilidade contratual que muitos clubes brasileiros ainda têm com seus jovens, mas também a dificuldade de conciliar ética, estratégia e sobrevivência no futebol moderno. A lei permite pagar a multa e levar o jogador? Permite? Mas será que essa é a melhor forma de construir relações saudáveis entre clubes? Do ponto de vista de quem perde o atleta, a resposta é óbvia. Do ponto de vista de quem ganha, também é. E o Corinthians, enquanto digere essa perda, terá que lidar com o fato de que neste sábado à noite entrará em campo contra o Bahia, com a obrigação de vencer para acalmar um pouco os ânimos. Mas a partida vai além dos 3 pontos. Ela carrega um peso simbólico. É a chance de mostrar que, mesmo com todos os problemas e com a perda de uma promessa, o clube ainda tem força para reagir. A torcida, claro, não vai esquecer tão cedo essa negociação. O nome de Cauê Furquim ficará marcado como mais um capítulo da longa história de promessas que saíram cedo demais e por um valor que, no contexto do futebol atual, é muito menor do que poderiam render. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians, continuando. Um rumor que vem agitando os bastidores do futebol nacional e que já circula nas rodas mais reservadas entre torcedores e jornalistas é a possibilidade de que a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, tenha decidido devolver uma vitória anteriormente contestada ao Corinthians, gerando uma enorme repercussão entre os clubes da Série A. Fontes não oficiais, mas próximas à diretoria alvinegra, sugerem que a reavaliação teria ocorrido após uma análise detalhada de documentos e protocolos que teriam sido ignorados em primeira instância, resultando na atribuição de 2 pontos extras à equipe paulista. Esse suposto movimento da entidade máxima do futebol brasileiro ainda não foi confirmado oficialmente. Mas o burburinho já tomou conta das redes sociais e dos bastidores de transmissões esportivas, levantando especulações sobre os impactos que essa possível decisão poderia causar na tabela do campeonato. Torcedores do Corinthians, empolgados com a chance de ver sua equipe subir na classificação, compartilham cada detalhe da história, enquanto rivais questionam a legalidade e a consistência de tais decisões. A movimentação interna da CBF teria sido intensa nos últimos dias, com reuniões entre departamentos jurídicos e comissões disciplinares, o que reforça a tese de que há fundamentos que sustentariam essa reversão de resultado, embora nada tenha sido publicado em comunicados oficiais. A sensação de que algo significativo está prestes a ser anunciado faz crescer a expectativa sobre o impacto direto na luta pelo título e na briga por vagas em competições internacionais, já que os 2 pontos poderiam alterar o equilíbrio de forças entre os principais clubes do país.
A notícia, ainda envolta em mistério, promete alimentar debates acalorados em programas esportivos, fóruns de torcedores e redes sociais, tornando-se assunto central entre jornalistas que acompanham o dia a dia da CBF e o desempenho do Corinthians na temporada. A narrativa que se forma é de um possível resgate de justiça esportiva, mas também abre espaço para interpretações controversas sobre a forma como a entidade trata resultados questionáveis e recursos apresentados pelos clubes, mantendo a atenção de todos voltada para o desenrolar deste suposto episódio. Enquanto a torcida se divide entre incredulidade e entusiasmo, a perspectiva de ver o alvinegro receber 2 pontos adicionais é suficiente para reacender debates sobre decisões passadas e possíveis precedentes que podem influenciar futuras decisões da confederação, gerando uma atmosfera de especulação e ansiedade que parece não ter fim. A situação, embora rumorosa, já molda opiniões, estratégias de comunicação dos clubes e análises de especialistas que tentam avaliar os possíveis impactos de uma medida que, se confirmada, mudaria significativamente o cenário da competição nacional, consolidando a ideia de que o futebol brasileiro está sempre sujeito a reviravoltas inesperadas, alimentando a paixão e a polêmica que envolvem cada rodada do campeonato. Os boatos sobre a possível devolução da vitória ao Corinthians têm gerado debates intensos sobre a transparência da CBF e a forma como decisões esportivas são tomadas nos bastidores. Especialistas e comentaristas apontam que, caso a medida seja confirmada, os 2 pontos extras poderiam alterar profundamente a dinâmica do campeonato, especialmente entre clubes que estão próximos na tabela. Há indícios de que o recurso apresentado pelo Corinthians para contestar a decisão inicial foi analisado minuciosamente por um comitê interno da confederação, que teria identificado inconsistências nos procedimentos anteriores, dando margem para que a vitória fosse oficialmente atribuída ao Clube Paulista. Entre os torcedores, as opiniões se dividem. Enquanto uma parcela vê a possível decisão como justa e um reconhecimento de erros passados, outra parcela questiona os critérios e a transparência do processo, levantando hipóteses de influências externas e negociações de bastidores. O rumor também reacende discussões sobre precedentes em casos similares, lembrando episódios passados em que vitórias foram contestadas e resultados alterados, gerando impacto direto nas posições de times e na emoção da competição. Jornalistas que acompanham de perto a CBF destacam que a entidade, embora ainda não tenha emitido o comunicado oficial, vem realizando reuniões estratégicas com departamentos jurídicos e comissões disciplinadoras, o que indica que algo relevante está em curso. A especulação sobre os 2 pontos adicionais trouxe à tona reflexões sobre a importância da clareza e consistência nas decisões de órgãos reguladores do futebol, evidenciando a complexidade de lidar com disputas esportivas que envolvem regras detalhadas e interpretações técnicas. Torcedores de outros clubes, por sua vez, demonstram preocupação com possíveis efeitos em jogos futuros, planejamentos táticos e negociações de atletas, pois a redistribuição de pontos poderia afetar diretamente as metas de classificação e o equilíbrio competitivo da liga. Analistas esportivos já se adiantam a sugerir cenários e estratégias que podem ser adotadas caso a decisão seja oficializada, ponderando impactos não apenas no campo, mas também na administração e no planejamento das equipes envolvidas. A narrativa do rumor, fortalecida pelas redes sociais, promete se tornar um dos assuntos mais comentados no futebol nacional, enquanto todos aguardam o desenrolar desta possível mudança que pode redefinir a temporada e ressuscitar debates sobre justiça esportiva, critérios de decisão e a influência da CBF nas disputas mais acirradas do país. As especulações continuam a alimentar a imaginação de torcedores, jornalistas e comentaristas, tornando o tema uma verdadeira febre entre aqueles que acompanham cada detalhe da liga, reforçando o caráter imprevisível do futebol brasileiro, onde rumores e possibilidades têm peso quase tão relevante quanto os resultados em campo.
O burburinho em torno da possível reversão da vitória do Corinthians levanta questões importantes sobre o equilíbrio competitivo no futebol brasileiro e sobre como decisões administrativas podem impactar diretamente a moral e o desempenho dos clubes. Rumores apontam que a decisão da CBF, ainda não oficializada, poderia ser resultado de análises detalhadas sobre protocolos de arbitragem, registros de partidas e recursos apresentados pela diretoria corintiana, indicando que houve, possivelmente, uma inconsistência que justifica a devolução dos pontos. A especulação se intensifica à medida que comentaristas esportivos e influenciadores digitais compartilham informações de fontes não confirmadas, transformando a possibilidade de alteração na tabela em um tema central de debate. Torcedores, a expectativa é gigantesca. A perspectiva de ver o alvinegro ganhar 2 pontos extras reacende a esperança de aproximação das primeiras posições e provoca discussões acaloradas sobre o que poderia ter sido feito de diferente em jogos anteriores. Enquanto isso, clubes rivais observam a movimentação com cautela, ponderando efeitos possíveis em confrontos diretos e indiretos, uma vez que a mudança de pontuação poderia alterar completamente estratégias táticas e decisões de elenco. A imprensa esportiva nacional já aponta que reuniões internas da CBF têm sido frequentes, sugerindo que a análise do recurso corintiano é séria e detalhada, o que aumenta o mistério em torno do possível anúncio oficial. Rumores indicam que a entidade estaria considerando todos os aspectos legais e regulatórios, incluindo precedentes em casos similares, o que reforça a ideia de que a decisão, caso confirmada, teria uma fundamentação robusta. A movimentação também reacende debates sobre a clareza das regras e sobre a necessidade de maior transparência nos processos de revisão de resultados, pois torcedores e especialistas têm acompanhado atentamente cada sinal emitido pela confederação. Enquanto a notícia ainda é tratada como especulação, o efeito do rumor já é palpável. Discussões em programas esportivos, publicações em redes sociais e análises de influenciadores mostram como a simples possibilidade de devolução de pontos pode gerar uma onda de expectativas e tensões entre clubes, imprensa e torcedores, configurando um cenário em que a emoção e a intriga se misturam, refletindo a essência apaixonante e imprevisível do futebol brasileiro, onde cada rumor tem potencial de virar notícia de impacto nacional. Entre especulações e análises minuciosas, a possível devolução da vitória ao Corinthians vem gerando um efeito dominó de conjecturas sobre impactos diretos na tabela de classificação e na estratégia dos times rivais. Segundo rumores circulantes nos bastidores do futebol, a CBF estaria prestes a oficializar a decisão de atribuir 2 pontos extras ao clube paulista, resultado de uma revisão detalhada que teria identificado falhas ou inconsistências em processos anteriores, o que levantaria questões sobre a interpretação de regras e regulamentos internos da entidade. Especialistas comentam que, caso a medida seja confirmada, a mudança teria implicações imediatas não apenas na disputa pelo título, mas também na classificação para competições internacionais e na luta contra o rebaixamento, afetando diversas equipes de maneira indireta e provocando reajustes estratégicos significativos. Torcedores do Corinthians já compartilham a expectativa em redes sociais, alimentando uma narrativa de alívio e justiça esportiva, enquanto clubes adversários observam com atenção e cautela, antecipando cenários possíveis que poderiam alterar confrontos diretos e indiretos na competição. Além disso, o rumor reacende discussões sobre a necessidade de maior clareza e transparência nos processos da CBF, pois decisões de grande impacto, como a reversão de vitórias, geram polêmica e afetam a percepção pública sobre imparcialidade e rigor disciplinar. A especulação também leva à análise de precedentes, lembrando episódios passados em que decisões controversas geraram repercussão intensa, alterando dramaticamente o desenrolar de campeonatos e influenciando estratégias de clubes e jogadores. Entre jornalistas esportivos, o tema já se consolidou como uma pauta quente,
com comentários sobre possíveis cenários, repercussão na mídia e efeito psicológico sobre jogadores e técnicos. A iminência de um anúncio oficial cria uma atmosfera de expectativa intensa e cada detalhe, mesmo não confirmado, é analisado e compartilhado, tornando o rumor quase tão influente quanto uma decisão concreta, mostrando como o futebol brasileiro continua sendo um palco onde incertezas, emoções e estratégias se entrelaçam, gerando narrativas que mobilizam apaixonados e críticos, mantendo viva a chama do debate e do entusiasmo em torno de cada rodada e cada ponto disputado. O clima de suspense e rumores em torno da possível devolução da vitória ao Corinthians vem criando uma narrativa quase cinematográfica nos meios esportivos, onde cada informação é cuidadosamente interpretada e cada movimento nos bastidores é transformado em especulação. Fontes próximas à diretoria corintiana indicam que os 2 pontos extras poderiam ser resultado de uma revisão detalhada de documentação e protocolos de arbitragem, levantando a hipótese de que erros administrativos anteriores poderiam estar sendo corrigidos, o que geraria uma enorme repercussão entre clubes, torcedores e comentaristas esportivos. Entre os rivais, a expectativa é de cautela, com especulações sobre o impacto dessa possível decisão em jogos futuros, negociações de atletas e estratégias de campanha, considerando que a redistribuição de pontos poderia alterar diretamente a competitividade da liga. Analistas esportivos destacam que a CBF vem realizando reuniões estratégicas e consultas internas que indicam seriedade na análise do recurso corintiano, mesmo que ainda não haja comunicado oficial. A movimentação já provoca debates sobre a transparência e consistência das decisões da confederação, lembrando episódios passados onde a redistribuição de pontos gerou polêmica e influenciou diretamente o desenrolar da temporada. Torcedores corintianos, por sua vez, compartilham cada detalhe do rumor como se fossem notícias confirmadas, alimentando expectativas sobre a aproximação do clube às primeiras posições e reacendendo a esperança de conquistas importantes. A especulação também coloca em pauta a importância da justiça esportiva e da interpretação correta das regras, levantando questionamentos sobre como decisões futuras poderão ser influenciadas por precedentes atuais. Enquanto o rumor continua circulando, a repercussão é sentida em programas esportivos, debates em redes sociais e na análise de especialistas, consolidando a ideia de que no futebol brasileiro, rumores podem ter peso quase tão grande quanto resultados em campo, mantendo a atenção de todos voltada para a CBF e para a possibilidade de mudanças significativas que impactariam toda a temporada, transformando a expectativa em uma narrativa envolvente de tensão, esperança e intriga, característica única do ambiente apaixonado do futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!